oitiva... Presidente. Pois não, senador Randolfo. Para concluir? Pois não, senador Randolfo. Pois não. Tem uma palavra? Perfeito. Presidente, filho de presidente da República fazer lobby realmente é indevido. Assim como... E tem que ser apurado, rigorosamente apurado. Eu acho um absurdo, por exemplo, o filho do ex-presidente Bolsonaro ter feito lobby junto ao BNDES, o senador Flávio Bolsonaro, hoje candidato a presidente da República, pré-candidato, para o senhor Danilo Trento, que também deveria ter sido investigado por essa CPI, por essa CPMI, pudesse adentrar o BNDES para participar de uma fraude de uma vacina que não existia, mesmo porque eles negavam vacina. Então, presidente, não há aqui, há uma falácia, uma narrativa em torno dos fatos. Não há problema nenhum. Vossa Excelência já expediu os requerimentos das quebras que foram aprovados na quinta-feira. Mas com isso estamos preocupados. O mérito da quinta-feira, presidente, é que além daqueles requerimentos 84, o senhor tinha que ter colocado esses outros 20. O senhor devia ter colocado o do Fabiano Zettel. O senhor devia ter colocado da Clava Forte, uma fintech. É uma fintech, né, deputado Rogério? Fintech. O senhor poderia ter colocado... É uma fintech que tem relações, inclusive, com outras instituições em Minas Gerais. O senhor deveria ter colocado da senhora Natália Zettel. O senhor deveria ter colocado da senhora Letícia dos Reis, que tem relações com o senhor Careca do INSS e conduz o escritório de advocacia do senador Flávio. O senhor deveria ter colocado o do Ibanez Rocha. Enfim, tinha outros 20 requerimentos que não foram apreciados. O nosso questionamento não era em relação aos 80 e tantos, era aos 20 que não entraram. E, presidente, cada um tem sua... Vossa Excelência tem sua posição. Vossa Excelência tem posição e tem sua base social em Minas, que é identificada com o bolsonarismo. É a posição de Vossa Excelência. Mas a gente tem que ter um mínimo de pacto de relação. Pois não, Excelência. 7 não é maior que 14. Vossa Excelência sabe. O mesmo jornal Estado de São Paulo, que meu colega Senhores, por Rogério favor. Marinho acabou de citar, é o colega, Não, mas é para citar mesmo, não tem problema não. É para garantir seu artigo 14. Vamos deixar o colega encerrar, por favor. Pode usar à vontade. O mesmo Estado de São Paulo, para colega encerrar, Rogério, que Vossa Excelência citou, fez um editorial destacando que a votação da última quinta-feira não condisse com a realidade, não condisse com os votos, não condisse com o que aqui aconteceu. Inclusive, o mesmo jornal Estado de São Paulo, apelando que não resta ao presidente do Congresso Nacional outra decisão, a não ser a anulação daquilo. Presidente, tudo faz parte do jogo político, só que no jogo político, inclusive no jogo político, tem que ter regras. Pois não, Excelência. Uma elementar a ser cumprida. 7 não é maior que 14. Pois não, Excelência. Antes de passar o artigo 14 ao senador Marinho, eu quero lembrar a todos que não há no regimento, em qualquer um deles, a possibilidade que um presidente de casa possa anular decisões de uma comissão. Não existe no regimento. Isso não está, em momento algum, colocado. Se o existir, será, a meu ver, uma decisão perigosa, né, e que gera um precedente muito ruim, como nós temos reclamado muito do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, vamos lá. Artigo 14, senador Rogério Marinho. Qual é o tempo que eu tenho, senhor? Qual o tempo que eu tenho? 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Olha, nós estamos vendo aqui, nesta comissão, uma tentativa canhestra de desviar o foco da investigação. A cada reunião que nós participamos aqui, fica mais claro que está sendo desvendado um dos maiores crimes e mais hediondos praticados por este governo contra aposentados no Brasil. Porque nós já estávamos acostumados, senhor presidente, com uma escala, eu diria, estratosférica. Quando se fala de petrolão, de mensalão e agora de aposentão, esse superlativo caracteriza a forma como o Partido dos Trabalhadores tem administrado esse país. Nós tivemos, na história, exemplos muito ruins de como o aparelhamento público e a utilização da máquina do Estado para fazer com que um partido se perpetue no poder danifica a sociedade, a democracia e prejudica os mais pobres desse país.
É verdade, há um debate político dentro da investigação que é conduzida brilhantemente nesta comissão pelos senhores parlamentares, mas em especial pelo eminente relator, o senhor Alfredo Gaspar. Há um debate político. Mas esse debate político, senhor presidente, não pode se afastar dos ditames que todos nós e os princípios que todos nós juramos respeitar, que é servir ao nosso país. E agora, independente do aspecto político, nós precisamos entender, nós precisamos eviscerar, nós precisamos colocar luz do sol sobre o que de fato ocorreu nas entranhas do Ministério da Previdência, em especial do INSS. Nós ouvimos aqui vários parlamentares se revezarem dizendo, olha, isso começa em 2019. Eu já tive a oportunidade, em vários momentos, de mostrar à sociedade, àqueles que nos acompanham, que notícias a respeito de roubo, né, de dilapidação de patrimônio público no sistema previdenciário, na verdade, é concomitante, quer dizer, é ao mesmo tempo que o aparecimento do próprio sistema previdenciário. Agora, existe uma diferença fulcral que é importante que seja colocada aqui. Existem governos que convivem, que se acompliciam, que se sentem confortáveis com a corrupção. Existem governos que combatem a corrupção. Nós iniciamos o governo do presidente Bolsonaro com a medida provisória 871 de combate à fraude, que foi combatida, me desculpe a redundância, pelo PT e pela esquerda, que trabalhou contra durante o processo de discussão e de votação. Que não seria de estranhar, porque está na gênese, está no DNA de um partido que é corporativo, que utiliza os elementos da sociedade para se completar, para continuar da forma como agem historicamente. Então, tirar dinheiro de trabalhador contra a sua vontade aconteceu no imposto obrigatório, acontece na contribuição assistencial e também acontece, senhor presidente, por ocasião dessa imposição que foi feita agora recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que determina que todo trabalhador brasileiro é obrigado a remunerar o seu sindicato, mesmo sem ser filiado, por ocasião de acordo ou convenção coletiva, numa substituição clara do moribundo, do já findado imposto obrigatório, sindical obrigatório. Então, senhor presidente, essa comissão já mostrou um extraordinário trabalho na hora em que acabou com essa contribuição sindical, com essa assistencial que aqui existia, né, com o desconto associativo, né? Falta acabar com a contribuição assistencial. E o senhor presidente, está muito claro aqui que eles não querem investigar. Toda hora, ao mesmo tempo que blindam aqueles que deveriam ser alvo da investigação, trazem pessoas que nada têm com o tema, como se houvesse parâmetro de comparação. Ah, você está quebrando o sigilo de alguém ligado ao PT, vamos quebrar o sigilo de alguém ligado ao Partido Liberal. Mas qual é a lógica desse processo? Não tem nenhuma assimetria, apenas uma, senhor presidente. Eles têm o interesse de evitar que nós cheguemos ao âmago da questão. Mas o que eles não sabem, talvez, é que isso já aconteceu. Os documentos que estão nesta comissão, as provas colhidas, os depoimentos daqueles que estão presos hoje, volto a repetir, a cúpula da estrutura do INSS, o presidente, o procurador, o diretor de benefício, todos presos, não tenho dúvida que vão apontar para a sociedade o que de fato ocorreu e quem se locupletou. Então, senhor presidente, siga em frente. Vossa Excelência está fazendo um grande trabalho, trabalho de magistrado. E a tentativa hoje aqui é de desestabilizar Vossa Excelência e as decisões que Vossa Excelência tomou, todas amparadas no regimento e na jurisprudência dessa casa. Muito obrigado. Apenas para lembrar, foi citado pelo parlamentar, por um dos parlamentares, o nome do senhor Danilo Trento. O senhor Danilo Trento foi convocado a esta comissão e foi beneficiado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal que permitiu a ele não vir à comissão. Mas eu quero lembrar que o sigilo, o RIF, o sigilo fiscal e bancário do senhor Danilo Trento foram quebrados e estão todos à disposição dos parlamentares para verificação no sistema ao que os senhores têm acesso. Portanto, não há qualquer tipo de blindagem aqui em se falar nesse assunto a qualquer um dos lados. E nós aprovaremos os requerimentos à medida que a investigação indicar que há ligações daquelas pessoas com o caso que nós estamos aqui sob responsabilidade.
Oitiva da senhora Aline Bárbara Mota de Sá Cabral, secretária do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, e promovida a gerente administrativa das empresas. Requerimento 1955 do deputado Alfredo Gaspar. Esta presidência recebeu há pouco decisão proferida pelo ministro André Mendonça na petição 14462, na qual reconhece a compulsoriedade, ou seja, a obrigatoriedade de comparecimento da depoente na qualidade de testemunha. Assegura o direito ao silêncio relativamente às perguntas cujas respostas possam implicar risco de autoincriminação, risco de autoincriminação, e define que caberá exclusivamente à depoente a avaliação desse risco. Assistência de advogado, vedação de qualquer medida coercitiva ou constrangimento físico ou moral pelo exercício da garantia da não autoincriminação. Quero saudar também o advogado, doutor Leandro Raca, que está presente aqui, seja bem-vindo, e vou solicitar ao advogado que em qualquer momento que Vossa Excelência necessitar parar para orientar sua cliente, só pode fazer uso do tempo. Qualquer momento em que houver uma fala que o senhor entenda como sendo de assédio ou de desrespeito, por gentileza, falar com essa presidência para que a gente possa evitar outras situações que nós já tivemos aqui, ok? Passo agora a leitura do termo de compromisso da depoente. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que lhe souber e for perguntado? Ela não vai firmar o termo, presidente. Excelência, ela está aqui como testemunha. Ela não está aqui como investigada. E ainda que ela não faça o termo, essa é apenas uma questão formal. Ela está obrigada a falar a verdade em todas as questões. Ela vai falar a verdade, sem dúvida. Sim. Mas ela não vai firmar o termo. É um direito da pessoa, né, de não falar. A senhora tem 15 minutos para uma apresentação pessoal e de defesa, senhora Aline.